Recado importante. Vamos iniciar mais uma semana de trabalho avaliativo, referente às provas globais VG. Semana, dia 28/9 a 2/10, teremos videoaulas com revisões. Na semana de 5/10 a 9/10, serão os trabalhos avaliativos, sem videoaulas e atividades extras. A partir de quinta-feira, dia 1/10, os trabalhos impressos estarão disponíveis na escola e os arquivos no grupo de WhatsApp. Data de entrega dos trabalhos para correção: dias 14/10 a 16/10. Horário: manhã, de 7 horas às 11 horas. Tarde, de 13 horas às 17 horas. Entregar na recepção da escola. Por gentileza, vamos cumprir as datas solicitadas para melhor organização da correção e entrega de notas. A coordenação: Colégio 21 Educar. Senhores, vamos começar nossa revisão de História. Abram aí o livro Marcha Criança, na página 74. Tem assim: o município. Vamos lá? Olha só, vocês sabem que o Brasil é um país, é um grande território. E ele foi dividido em regiões. Depois foi dividido em estados. Depois em municípios, certo? E vocês sabem que existe no município a zona rural e a zona urbana. A zona rural é o quê? O campo. O que é que tem no campo? Tem sítio, chácaras, tem o que mais? Plantações, tem extrativismo, o que mais? Tem muitos animais, como bois, vacas, ovelhas. Na verdade, tem agricultura, tem apicultura, né? E na cidade, que é urbana, tem o que? Prédios, pontes, casas, praças, hospitais. O que mais? Shoppings, lojas. Ixi, tem tanta coisa, né? Tem comércios, indústrias. Mas para o município, Para um município funcionar bem e ter boa qualidade, as pessoas que moram nesse município, Elas terem uma boa vida, precisam dos serviços essenciais, que é um direito nosso. Então, vamos ver quais são. Serviços essenciais: rede de esgotos, água tratada, coleta de lixo, iluminação de ruas, hospitais e postos de saúde. Chamamos serviços públicos. E quem tem que nos dar esses serviços? O governo municipal. Quando não é cumprido isso aí, que sempre tem o desrespeito, para com o cidadão, nós temos que reclamar com a prefeitura. Está dizendo aí na página 75, Em alguns casos, o direito a esses serviços não é respeitado. Quando isso acontece, é preciso reclamar junto aos órgãos da prefeitura responsáveis por mantê-los. Então, quando acontece aí acúmulo de lixo, lá em Florianópolis, isso é um desrespeito ao cidadão. Isso vai trazer doenças, insetos. As pessoas não estão tendo o quê? Um bom serviço, essencial, como a coleta de lixo. E tem que estar sempre acontecendo, certo? Agora nós vamos para a página 80. 80 a 82, Temos aí bairros e municípios, tem história.
Com certeza, todo bairro, todo município tem a sua história. Quando foi fundado, como foi que começou, né? E eles mudam com o passar do tempo. O seu bairro não é mais o mesmo, com certeza. Vocês prestem bem. Vocês já pesquisaram para ver como era o bairro que vocês moram antes, logo no início e hoje? Como mudou? Né? Então, provavelmente, ó, aqui está dizendo, ó, o bairro onde você mora não tem sido sempre da mesma forma que você conhece. Podem ser abertas novas ruas ou avenidas. Casas podem dar lugar a prédios, árvores, né, podem ser derrubadas, entre outras mudanças. Aqui no meu bairro já mudou muita coisa. Aí temos 2 bairros aí mostrando as diferenças e semelhanças, né? Aí na página 81 nós temos aqui o depoimento de um senhor, olha só. Agora lê este depoimento e observe as imagens que eu acompanho comparando as mudanças no bairro. Vou contar um pouco da história da Tijuca, o bairro onde moro, no município do Rio de Janeiro. Antigamente os bondes, espécie de veículos que trafegavam sobre trilhos, circulavam pelas ruas. Carros como os de hoje eram raros, só tinha quem tinha dinheiro. Meu avô um dia me contou que quando ele era criança, era tudo muito diferente. Havia ainda muitos engenhos de açúcar e plantações de café que tomavam conta de uma grande área no bairro. Então tinha o quê? Tinha engenhos de açúcar e plantações de café, esse bairro. Ainda na Tijuca de hoje, existe a maior floresta urbana do mundo. É florestada a mando de Dom Pedro II, imperador do Brasil, depois de parcialmente destruída pelas plantações de café. Hoje a Tijuca é um bairro muito populoso e com intenso trânsito. Mudou muito, mas o que foi que permaneceu? A floresta, né? Existe a maior floresta urbana do mundo. E quem foi que mandou reflorestar? Dom Pedro II, né? O imperador do Brasil. Aí tem aí embaixo, né? O bonde do bairro da Tijuca, no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em 1905. Sendo puxado aí, né? No trilho, por animais, né? Por burros. Aí nós temos embaixo, totalmente diferente. Mesmo bairro, só que com prédios, carros. Temos aí um córrego no meio, né? Muitas árvores, muitas casas, mas não é como antigamente, mudou muito. Então, com certeza, o seu bairro também passou por várias transformações. E aqui na página 82, nós temos aqui, nos bairros podemos identificar construções ligadas a diferentes atividades, como residências, indústrias, comércios e serviços turísticos. Isso também pode mudar no decorrer da história do município, pois as edificações podem ser utilizadas de modos diferentes ao longo do tempo. Pode ser que os prédios mais modernos que você conhece se tornem no futuro prédios históricos. É bem capaz, como aconteceu com os prédios históricos que existem agora, né? Já foram modernos, muito modernos. Ou seja, edifícios que nos fazem lembrar do passado e de tudo o que acontecia na época em que foram construídos. Aí temos aí o Teatro Amazonas em Manaus. Então, a diferença aí, tem mais árvores, né? Tá bem bonito, assim, a cor é diferente. E hoje ele é preservado e funciona normalmente ainda. Ainda bem que preservado, né? E agora o livro Fortaleza, e abram aí na página 71. Diz assim, lugares da memória da cidade. Nós vamos falar aqui sobre a Praça do Ferreira, espaço de cultura e de lazer. Vocês sabem que a Praça do Ferreira é conhecida como coração de quê? Coração de Fortaleza, né? Por que ela é considerada o coração de Fortaleza? Porque coisas importantes, manifestações políticas, apresentação de musical, peças,
muitas coisas importantes aconteceram nessa praça. Nós vamos até também falar sobre o bode ioiô, né? Sobre o dia que os fortalezenses vaiaram o sol. Então, é considerado o coração de Fortaleza, né? Como ponto principal, que é a Praça do Ferreira. É lá as pessoas se encontravam e hoje ainda acontece muito isso. Então, até 1850, o local em que se encontra a praça era apenas um largo de areia frouxa com muitos cajueiros rodeados de casebres. Mas por que o nome da praça é Praça do Ferreira? A praça tem esse nome para homenagear o boticário Antônio Rodrigues Ferreira, que ele era proprietário de uma farmácia, de uma botica, que naquela época era chamada de botica, né? E ele foi eleito presidente da Câmara Municipal em 1842. Aí ele, mais na frente, ele foi homenageado, né? E a praça levou o nome dele. Aí, em 1902, ocorre a primeira urbanização da praça pelo intendente Guilherme Rocha, com a construção de um jardim na avenida, nomeado como 7 de Setembro, em frente ao prédio do atual Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro. Antes, existiam na praça 4 quiosques de cafés: Elegante, Iracema, do Comércio e Java. Aí, em 1920, a praça sofreu reformas e os cafés acabaram sendo demolidos. Na década de 1930, a praça sofreu nova reforma, sendo erguida a coluna da hora em 1933, durante a administração do prefeito Raimundo Girão. Em 1949, foi inaugurado o abrigo central, que até 1967 serviu como parada de ônibus, além dos cafés Havaí e Valcânio, e das famosas casas de merendas. Em 1991, ocorreu a última reforma da praça, passando a contar com a coluna da hora e novos jardins, uma forma de reconstituição de sua arquitetura original. Em 2001, a praça foi eleita símbolo da cidade de Fortaleza e, desde o início de sua fundação até os dias de hoje, é palco dos grandes acontecimentos envolvendo personagens ilustres de nossa cidade. Então, vocês viram aí as transformações ao longo do tempo, né? Aí nós temos aqui um cidadão chamado Ioiô. O Ioiô era um bode, participou de muitas coisas lá na Praça do Ferreira, mesmo sem saber o que era, né? E o Ioiô, ele chegou aqui em Fortaleza no século XX, no início do século XX, e se tornou um bicho muito querido pela população. Ele foi vendido para um retirante sertanejo, a uma empresa inglesa, instalada na antiga Praia do Peixe, atual Praia de Iracema. O bode era considerado um cidadão, desculpe, como qualquer um outro. Imagina aí o bode no meio das pessoas sendo considerado um cidadão. Ele tinha todos os direitos civis e políticos. E o Ioiô, ele era tão famoso que ele participava dos festejos, dos saraus, dos coretos, lá nos coretos, né? E ele participou da inauguração do Cine Moderno. Ele comeu até a faixa de inauguração, a fita, né? Quando foi inaugurar o cinema, ele comeu. Foi inaugurado em 1921. Ele era um apreciador das artes e por várias vezes chegou mesmo a assistir a peça no Teatro José de Alencar. Mas teve também outra coisa que aconteceu, que foi, aqui ó, o dia em que Fortaleza vaiou o sol. Então, o sol foi vaiado pela população lá na praça, por quê? Porque ele veio aparecer depois de uma semana de chuva, né? O sol foi vaiado pelos moradores de Fortaleza. Esse fato é uma demonstração do jeito divertido da nossa gente.
que utilizava o espaço da praça não só para debater sobre assuntos políticos, mas também para soltar vaias, gracejos ou inventar os mais engraçados apelidos. Bem divertido. Aí nós temos também o passeio público aqui na Praça 75, que é conhecida como Praça dos Mártires, certo? Então essa Praça dos Mártires, ela... Vocês sabiam que tinha esse nome? Com certeza já tiveram a aula, né? Então o passeio público, ele foi uma das primeiras praças de nossa cidade. Sua construção foi em 1884. Na época da Belle Époque, né, o passeio público foi dividido em 3 espaços. O primeiro só andavam as pessoas ricas, que era junto à Alameda Caio Prado. O segundo, que era ao meio, na Alameda Carapinima, circulava a classe média. E o terceiro espaço lá embaixo, já perto da praia, na Alameda Padre Mororó, circulavam e se divertiam as pessoas pobres e discriminadas. Então, no passeio público, encontramos o baobá, uma espécie de vegetal de grande valor histórico. Ela foi trazida da África em 1850 e plantada no local pelo senhor Tomás Pompeu de Souza, Brasil. Então, é isso, meus queridos. Nós terminamos aqui, certo? Leiam, pesquisem, viram as informações, né? Coloquem os trabalhos no envelope com identificação, tá bom? Então, um beijão, Deus abençoe vocês, ó. Tchau.